Sim. Kiambote kieno koena onsono alandi yeto amalongi mandinga kikongo. Doutor Nicolau, já partilhei o link do YouTube. É só clicar e lá vai diretamente a nossa aula. Vamos ver. Sim. Estamos online, falta agora do Facebook. Mana Isabel. Sim, professor. E após, na semana passada, no domingo, nós... Só vou recapitular rapidamente. Hoje vamos falar dos pronomes possessivos. Então, como estamos à espera da Mana Marta, vamos aproveitar. E também aqueles que que estão a nos acompanhar online, aqueles que não assistiram no domingo podem beneficiar. Então, falamos da constituição do corpo humano, né? Sim. Falamos, como vês aí, Ntu, Kosi, Tsuki, Ntu, Kosi, Tsuki, Polo, Meso. Mas quando a gente chega no meso é o plural dos dois olhos. Se estivermos a nos referir só de um olho, diremos disso. Ok. E temos mabundi. Mabundi, quando estivermos a nos referir das duas bochechas. Sim. Mas quando estivermos a tratar só de uma bochecha, então diremos bundi. Aqui, mabundi, são as duas bochechas. Uma bochecha, bundi. Sim. Também temos matu. Matu são as duas orelhas. Se for uma orelha só, diz cutu. Cutu. Matu, cutu. E o nariz, zuno. A boca, noa. Mano, como estou a recapitular aqui, onde achares que dá para repetir, então é só dar um sinal, tá? Por favor. Tá bem. Meno também, quando estivermos a nos tratar dos dentes. Se for um dente, é dino. Lubini como se diz, é a língua. Lubini. Baca. São os lábios. Mas também esse termo baca
pronuncia-se da mesma forma, escreve-se da mesma forma, se estiveram a nos referir de prender ou pegar. Ok. Se eu quiser que a mana pegue esse objetivo, é nem vai saber baca. Baca é que aqui, baca. Tá vendo? Esse baca, o que vai diferenciar é o contexto. Ok. Senão, escreve-se da mesma forma, lê-se da mesma forma, quando estava a nos referir os lábios, e pegar ou prender. Bom, Ok. bombo, tem bombo e bombo. Bombo, bombo é o queixo. Bombo é calcanhar. Calcanhar. Bombo, bombo. Bombo é o queixo. Bombo é o calcanhar. Calcanhar. Calcanhar, ok. Cingo é tsi, 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 tsi. A pronúncia sai assim como se tivesse um T, né? Não. Sim. Sim. Mas não. Tsi, tsi, tsi. Sim. Tipo também um X, mas Ok. no Kikongo não entra a letra X, né? Sim, sim. Então, tsingo, tsingo, tsi, Sim. tsi, tsi. Sim. Tulo, tulo. Aqui também eu fui dizendo que o tulo pode ser os seios, ou o peito mesmo, o peito em si, tulo. Mano, estou só a dar aula, depois vou ligar, mano? Vou ligar depois. Tulo. Tulo. Então, como ia dizendo na aula passada, que as nossas línguas maternas, elas carregam consigo já assim um respeito, porque onde tem mais velhos e tratar os seios de maiene que é um pouco assim pesado. Então, usa-se o termo tulo. Mas também, se ouvires maiene ou iene é uma xuxa, maiene são duas xuxas. Não está errado, mas, na verdade, disse tulo. 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 Tulo, yeah. Tulo é o peito, também a mesma coisa. Ok. Mimá é costa. Mimá. Mimá. Agora, costela, mbanzi. Mbanzi. Agora, uma costela, lubanzi. Lubanzi. Tá vendo já? É ao contrário. Algumas expressões, a expressão lu entra para nós designarmos o plural, né? Aqui, o lu... Olha, entrou alguém, calma. Ai, a Mana Marta. Kiambotekiaku enengwa Marta. Enengwa Marta, kiambotekiaku. Kiambotekiaku papalombo. Wewa nga nutomene nange. A resposta, caso seja positiva, irão responder. Se for singular, tomenenanga. Essa é a resposta. Se a resposta for plural, tu tomenenanga. Você diz, kiambotekiaku enengwa Marta. A Mana Marta respondeu, kiambotekiaku e papanlongi. Depois eu voltei a falar, ngalutomenenange. Estou a falar no plural. Ok? Porque quando fala ngalutomenenanga, geralmente as expressões desse gênero tratam-se quando e como se diz, disse assim, quando alguém que você quer saber a saúde da família e tudo, por isso usamos o plural.
Atenção, não estou a fugir no nosso tema, né? Mas Sim, sim. é bom sempre realçar essas partes. Ngalo tomenenangue. Assim, estou a perguntar já também com a família, porque a nossa saúde, nas nossas línguas africanas, nossas línguas banto, a minha saúde é diretamente proporcional aos meus irmãos, meus pais, meus filhos. Porque se o meu filho não estiver bem, então eu vou dizer, Katu Katuna Tomboteko, Moaname e Una Waiela. Tá vendo? Não estamos bem porque o meu filho está doente. Mana Marta e a Mana Isabel, estamos juntos? Sim, estamos juntos. Sim, senhor, mana. Amor, estou na aula, estou na aula. Então, vamos avançar. Moco. Moco é quando se trata de duas mãos. Se for uma mão, coco. Coco. Se eu disser coco, pode falar de macho. Eu não ouço nada. Não tá a ouvir, mana? Não consegue me ouvir? Alô? Ai, ai, ai. Nem a mana Isabel está a me ouvir? Eu ouço bem. Ah, sim. Mana Marta, se continuar e não me ouvir, faz o sign out e volta novamente. Agora, consegue me ouvir, mana? Não, acho que é a Isabel que não está a ouvir. Eu estou a ouvir muito bem. Ah, a mana, ok. Mana Isabel. Eu ouço-te, Marta, mas não ouço o Papá Longa. Oh, O Papá Gonçalves, não ouço o Papá Gonçalves. mas eu estou a lhe ouvir bem. Então, mana Marta, como está, ela consegue te ouvir, diga para ela sair e voltar a entrar, por favor. Isabel, Sim, sai e volta a entrar. O Papá Gonçalves pediu que saísses e voltasse a entrar. tá bem. Tá bem. Eu estou a lhe ouvir bem, Tata do Zambi. Eu também. Eu estou a lhe ouvir muito bem. Já vamos esperar para ela voltar a entrar. Ah, sim. Mana Isabel. Vamos ver agora se ela consegue nos ouvir. Ouço bem. É nem a Isabel, Mukungwawina. Estou a ouvir. Já estou a ouvir. Ah, ok. A Mana Marta está a me ouvir, a Mana Isabel também está a me ouvir, certo? Sim. Agora Ok. sim. Muito bem. Ok. Moco são as duas mãos. Uma mão, coco. Coco. Agora, se disseres cocô, né? Cocô. Estamos a falar de macho. Coco. Coco é a mão. Moco, as duas mãos. Ok. Congonia. 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 É cotovelo. Congonia. Congonia. Mana Marta, consegue pronunciar essa palavra? E a Mana Isabel? Sim. Ah, ok. Congônia. Sim, senhor. Congônia. Sim. Mbalanganza. Mbalanganza. Mbalanganza é o braço. Braço. Mbalanganza. Lembo. 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 Lembo é o dedo. Lembo.
Lembo. Manzala é unha. Manzala. Vumo é barriga. Nkumba é umbigo. Luqueto é a cintura. Ah, sim, pois. Fizeste bem, mana. Então tem que se apresentar. Já tinha me apresentado. Ah, sim, claro, mano. Pois. Mas só não pensar, Messi Gonçalves anda a falar com quem? Ah, ok. Malo é pernas. Cungunu é joelho. To é coxa. Acredito, feito isso, podemos avançar na nossa aula de hoje. Vamos falar dos pronomes possessivos. Pronomes possessivos. Depois de nós vermos aqui os pronomes possessivos, vamos verificar em que circunstância, quando se trata de a posse se for nos animais, nos objetos e nas pessoas. Vamos falar isso. Essa aula é muito longa, vamos levar pelo menos umas 3 vezes. Ok, está bem. Pois, porque devemos entender, quando estamos a falar da posse de alguém, exemplo, a mana, minha mana, né? E a posição muda. Se estiver a falar de um animal meu, é outra coisa. Se estiver a falar de uma casa, mas tudo vamos falar na primeira pessoa primeiro. Yaman. Ame. Ame. Oh, sim. Ok, alguém está acompanhando no YouTube? Ah, muito bem. O nosso irmão Francisco. Obrigado. Sim, mana, a primeira pessoa, né? Nos pronomes possessivos, ame. Ame. Aco. Andi. Eto. Atenção, quando colocarmos ieto, porque as manas podem me questionar, é aquilo que eu disse. Se eu não definir cada pessoa, ao definir, se estás a tratar de objeto, vão ver que, e como estivesse a errar, porque essa aqui, eto, pode ser ieto, não é isso mesmo? Sim. Aí, ame, pode ser uame, tá vendo? Mas depende do que é a posse. Estamos juntos, né, manas? Estamos Sim. juntos. Sim, senhor. Então, aqui vamos. Ame. Aco. Andi. Eto. Eno. Au. 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 Esse que está aqui é só para ajudar na pronúncia. Mas se não, porque nós sabemos a regra que duas vogais não podem estar juntas, né? E também a vogais simples, que é o W, nunca pode estar no fim de uma frase. É só no princípio e no meio. Então, por isso temos aí au, ame, ame, ame. Não é amém, né? Ame, aco, andi, eto, eno, au. Como não pude colocar aí, então as manas poderão ler primeiro para sentir a pronúncia desses termos. Depois vamos na primeira pessoa do singular para designar posse de seres vivos. Vamos falar disso. Mas, contudo, primeiro a mana. Vou começar na mana Marta, por favor. Leia isso aí. Só para sentir se está encaixado mesmo. Ame. Aco. Sim. Andi. Eto. Eno. Au. Sim, senhor. Está lá no ponto, mana. Muito bem, muito bem. Mana Isabel, por favor. Ame.
Aku, ande, etu, enu, au. Ok, ok. E os manos que eu não estou a mandar falar, caso queiram dizer alguma coisa, é só escrever aí no nosso chat, por favor. Porque eu só tenho controle da mana Marta e da mana Isabel, por favor. Que estão nos a acompanhar. Qualquer dúvida, coloca no chat. Hoje estou atento. Ok, então, manas e os manos que não estão aqui no estúdio, por favor, agora vamos conjugar na primeira pessoa, mas quando se trata de seres vivos. Eu Gonçalves, quero afirmar que a mana Isabelle me pertence, minha irmã. Tá vendo, né? Ok. Assim, exemplo, a mana Marta é minha filha. Moana ame. Tá vendo, né? Moana ame. Legua chiame. Tá? Que se for objeto, fica legua chiame. Meu objeto. No filho, moana ame. Leke ame. Se diame. Mbuta ame. Este ame, na primeira pessoa, conjuga-se quando se trata de seres vivos. Seres humanos. Seres vivos, pode ser lagarto também vivo, né, manas? Sim. Mas acho que não fiz confusão, me entenderam, né? Entendi. Quer dizer que é somente para sim, nós sim. como humanos. Sim, sim. O ame é para os seres os seres humanos. Sim. Em casa, ame. Minha esposa. Mbuta, ame. Mbuta, ame. Leke, ame. Se, diame. Pangi, ame. Tamo junto, mano. Estamos, sim. Agora, na primeira pessoa, para designar objetos, ou sentimentos, ou emoções, né? Aqui nós usamos de chiame. Nzola ame. Nzola ame. Não, nzola ame não. E via diame. Lequa chiame. Chiame. Meu objeto. Tá vendo, né? Lequa chiame. Chiame. Agora, na segunda pessoa, para designar os seres vivos, na segunda pessoa, para designar os seres vivos, aqui, Moana aku. Moana aku. Ongeye. Moana pode ser também waku ou aku. E a manas, em algumas variantes, pode ser waku. Waku, seu. Moana waku. Moana aku. Agora, para objeto fica iaco. Exemplo para casa, né? Eyainzo iaco. Eyainzo iaco. Ewaulele waco. Waco. Aco. Waco. Agora, na terceira pessoa, diandi, diandi, diandi,
Se diandi, pai dele, ele ou ela. Se diandi. Porque algumas variantes, quando as pessoas falam se diame, gramaticalmente está errado, não seria dessa forma. Esse o diame conjuga-se na terceira pessoa do singular. Tá copiado, né, manas? Ok. É se ame, ngudiame, leke ame. É a primeira pessoa. A terceira, diandi, é dele. Se diandi, ngudi andi, e leke diandi, e outro qual pode ser? Leke diandi, ngudi andi, se diandi. Yeah. Agora, não sei se as manas estão a escrever mesmo, né? Algumas palavras já, sim. Escrevi algumas palavras. Ok, então nós podemos, se nós, assim por exemplo, se a mana Isabel quiser dizer que, olha, esta senhora é minha irmã. Ou aquela senhora é minha mãe. Ediane ngudi, ondiona ngudi ame. Ondiona, aquela, ondiona, ngudi ame. Ondioyo, ngudi ame. Ondioyo, se diandi. Tá vendo, né? Se diandi. Ondioyo, se ondiona, se diandi. Se diandi, moana andi. Quando estamos a falar da terceira pessoa, é ele, é pai dele, ele. Pai dela, ela. O homem tende mais para o quimbundo, mas o Kikongo mesmo é ame, moana ame, moana ame. Mana Marta, dúvida e a mana Isabel? Aqui os pronomes possessivos. Vou mandar isso que eu estou a ler no doutor Nicolau para partilhar com as manas, tá? Tá bem. Tá bem, porque não ficou assim um bocadinho. Eu não entendi, sim, tem É só basta lendo, como já expliquei, quando estiverem a ler, vão entender quando se trata de objeto, quando se trata de pessoa, quando se trata da primeira, quando se trata da segunda e a terceira pessoa. E tentei colocar algumas palavras erradas para as manas descobrirem depois. Estou a partilhar no doutor. Tá bem. Ele depois vai fazer a questão de mandar nas manas. Ok, já está. Então, manas, vamos fazer um pequeno exercício de conversa só mesmo. E a mana, conversa básica. Tem a ver com a saudação, porque nós já estamos, como já falamos, os pronomes possessivos, pronomes pessoais, conjugamos o verbo ser e estar, então podemos tentar já falar um pouco. E a manas? Tá bem, vamos tentar sim. Sim, senhor. Ok. A mana
vou dividir agora a missão. A mana Marta irá saudar a mana Isabel. Assim mesmo. Enengua, com essa expressão. Enengua Isabel. Ngananguine. Ok. E a mana Isabel vai responder. Tudo no singular, por favor. Tudo no singular. A mana Isabel vai dizer Nanguinipe. Ok. Depois, ela irá perguntar Cuenga cala é uno. Estavas aonde hoje? Depois vamos pôr. Estavas aonde ontem? Estavas aonde antes de ontem? Não sei se essas palavras, manas, esqueceram. Alô? Queria ter a cábula aqui, já esqueci. Não tem problema, vou recapitular, mana. Aqui nós não temos pressa mesmo. O importante é entendermos. Basta nós entendermos o que estamos a falar, é a melhor coisa, devagar. Ok. Hoje disse... Mana? Eu vou só pegar no instante o caderno, tenho isso. Tá mas bem. pode continuar. Pode Mana continuar, Isabel, também pega, por favor. Mana Marta, Mana Isabel, pode pega. Continuar. Não tem problema. Mas pode continuar. Podemos sim, continuar. Sim. Ok. A mana Marta irá saudar a mana Isabel, dizendo: Enengua. Nengua é senhora. Nengua Isabel, ngananguine. A mana Isabel, pela sua vez, vai responder: Nanguinipe. Ok. E a mana Marta vai perguntar à mana Isabel: Ngakwei welenge ezono. Ngakwei ngawenda é uno. Estamos a colocar já em prática os pretéritos, essa coisa toda, né? O que nós aprendemos. Zono antes de ontem. Mana? Zono antes de ontem. Ok, hoje uno. Ontem zono. Uno, zono. Zono é ontem. Mbazi é amanhã. Zuzi é antes de ontem. Mbazi que luta é depois da manhã. Então, a mana vai perguntar, a mana Marta vai perguntar à mana Isabel, depois da saudação, Nga kwei nga wenda. Esse é um passado muito recente. Estás a querer saber onde que ela foi e hoje, e acho que no período da manhã. E a mana Isabel vai responder: Kuzando nga ngenda. Fui ao mercado. Kuzando nga ngenda. Kwei nga wenda. Omono kuzando nga ngenda. Estou a soletrar assim para as manas apanharem, né? Sim. Kiambotekiaku enengua Isabel. Kiambotekiaku enengua Marta. O enengua Isabel nga kwenga wenda é uno. A mana vai responder: o uno nga kwei nga wenda é uno. Sim, tem alguém no Facebook. Ok, é mesmo isso. Nga kwei nga wenda é uno. Tá vendo no chat, né? Tá aí a expressão. O uno usando nga ngenda. Por favor, vamos primeiro nessa parte aqui. Este é um passado muito recente. É de hoje. Uno. Vamos usar isso. Mana Marta, por favor, cumprimentar a mana Isabel, de acordo com o que eu falei. Posso começar? Pode, mana. A Isabel ainda não chegou? Estou aqui, já? Sim, já estou. Já? Estou sim. Enengua Isabel, Gaquiena. Kiambotekiaku, tem que começar. Enengua Isabel, Kiambotekiaku. Sim, primeiro tem que começar a cumprimentar. Enengua Isabel, Kiambotekiaku.
Kiambotekiako, Marta. Espera aí. Eu acho que eu troquei, não? Trocaste sim. Não, mano, não tem problema, é? Não tem problema. Vamos embora devagar. Yeah. Mana Marta e Mana Marta diz a Mana Isabel. Enengua Isabel, Kiambote Kiako. Enengua Isabel, Kiambote Kiako. Mana Isabel responde, Kiambote Kiako P. Kiambote Kiako P. Ok. Agora a Mana Marta diz, Enengua Ngakwei Ngawenda Ounu. Ngakwei Ngawenda. Kakwenda é uno. Uno é hoje. Uno. Ngakwei ngawenda é uno. Ngakwei kawenda é uno. Ok, e a Mana Isabel vai dizer, o uno usando nga ngenda. O uno usando. Usando Ngangenda. Sim, senhor. Esse aqui é um passado muito recente, porque está se tratando de hoje. Se fosse ontem, Ngakwei Welenge. Tá vendo? Welenge é zono. Tá vendo? Ontem. Zono. Sim, Ngakwei Welenge ozono. Então, a resposta, o mono usando um Yelenge. Acho que tudo isso as manas apontaram, né? Não falamos dos quê? Dos dias? Sim. Dos dias e conjugação do pretérito, perfeito, mais que perfeito, não sei, não temos aí? Temos sim. Sim, mano. Então agora vamos colocar em prática aquilo que nós estávamos. Esse dia mesmo vamos começar a só fazer assim, mano? Sim, é melhor. Estamos a esquecer. Sim, sim. Kiambote Kiako Enengua. Kiambote Kiako Mpe. O uno ngakwei ngawenda. Uno ngakwei ngawenda. Agora a mana vai responder. O uno kuzando ngangenda. O uno kuzango. Kuzando. Kuzando. Não estou a conseguir pronunciar esta. Uno. Kuzando ngenda. Não, mana, kuzando ngenda. Kuzando ngenda. Sim, senhor. Tá bem fácil, mana. Conseguiste? O uno kuzando ngenda. O uno kuzando ngenda. Hoje fui ao mercado. E também pode mudar se for no quê? Visitar alguém. O uno se diame ngangenda tala. O uno mwana ame. Tá vendo? Por isso já também estamos a falar dos pronomes possessivos, tá vendo, né? Aí a mana pode colocar mwana ame ngangenda tala. Tala é visitar. Tala. Usando ngenda. Fui, né? Fui ao mercado. Agora, se for visitar um filho, pode dizer que mwana ame ngenda tala. E é o contrário. Se for... olha, estava vendo no chat, né? Vamos só prestar atenção nesse irmão que está a escrever.
Cheguei Tô tarde sim, hoje, na próxima semana estarei com vocês. Não tem nenhum problema, mano. Sempre é bem-vindo e continua aí. Qualquer coisa pode deixar no chat. Nós estamos aqui só e simplesmente para partilharmos a nossa identidade cultural angolana, né? Também poderá passar pessoas do mundo, quimbundo. O importante aqui é falarmos as nossas línguas. ok. Mana, Estamos agora, aqui, Mana eu Isabel. estou aqui a escrever o que está no chat. Ah, sim, sim. Pode Mas podemos ser. continuar a falar. Agora a Mana Isabel vai falar para a Mana Marta. Cumprimentar primeiro, depois a Mana Marta vai responder da mesma forma. Ok. Mas Ngaki, Kueinga, Wenda. Isto aqui o que quer dizer? Esqueci-me. Mana? A conversa que está aqui no chat. É. Algumas expressões esqueci o Não, que é. atenção. O que é? O Mano escreveu bem, mas gramaticalmente tem alguns erros, né? Por exemplo, aqui. Sim. Ngau Kuei, tá certo? Nga Kuei. Nga Nga. Ngawenda, ou Ngielenge. Ngielenge. Aí no que? No I. Tem duas vogais que não podem estar juntas, certo? Tem que entrar um Y, né? O Y, sim. Yeah. Ngelenge. Ozono. O O também não pode levar acento. Yeah. O uno, cruzando, nga, ngenda. Tá vendo ngenda e ngenda? Falta o A onde tem O, tem que pôr A. E depois no ngue, tem que pôr um Y no lugar do I. Ok. Nós podemos. Podemos avançar, né? Podemos avançar. Sim. Então, neste caso, a Mana Isabel vai usar o plural para saudar a Mana Marta e a Mana Marta irá responder também no plural. Chiambote chieno. Chiambote chieno em língua Marta. Chiambote chieno pe. Sim. Depois fará também a pergunta em plural. Por favor, mana Isabel. E pergunta, mana Marta. Kiambote Kieno Onge Marta. Enengua Marta. Mana Marta responde. Kiambote Kieno. Chiambote chieno pe. Kiambote Kieno pe. Ok. Agora, a mana que foi saudada lhe pergunta onde que ela foi hoje. Ou uno. É a Marta, ok. Tem que dizer primeiro, enengua Marta, nga, kwei, nga wenda, é uno. Nga kwei, nga wenda, é uno. Nga kwei, nga wenda, é uno. Enengua Marta, nga kwei, nga wenda, Nga wenda. Kawenda, Nga kwei, nga wenda, é uno. Nga kwei, nga wenda. Nga wenda. Ou uno. Ou uno. É. Ongeie Marta. Enengua Marta. Não, atenção, mano. Ongeie é impolite. Enengua. Ok. Enengua Marta. Ngakwei.
Ngawenda. Ngawenda. Olha, tá mesmo aqui no chat o irmão Milena. Acho que é irmã, né? Acho que é irmã. Por favor, o nome é, acho que é irmã. Escreveu muito bem. Wenda. Ngakwei, Ok. wenda é uno. Tá mesmo aí? Tá aqui, já vi. Enengua Marta, ngakwei, wenda ou uno. Ok. Agora a Mana Marta responde. Kuzandu nga ngenda. Kuzandu nga kienda. Sim, senhor. Kuzandu nga ngenda. Esse zando é mercado, podem colocar outra expressão. Também, se não saístes, pode dizer que ele é kumako. Tá vendo, né? Aí colocaria já um negativo, né? Sim, sim. Kuzandu nga ngenda. Agora, se não saíste, vê que ele é kumako. Que ele é kumako. Tá vendo? Porque ela está te perguntar se fostes aonde. Caso não tenhas saído, então vai dizer assim: vê o uno, vê o uno que ele kumako. Hoje não fui em nenhuma parte. Vê o uno que ele kumako. Vê o uno, vê o uno que ele kumako. Que ele kumako. Vê o uno que ele kumako. E Mana Marta e a Mana Isabel, uma dúvida, porque estamos prestes a terminar. Não dá para forçar muito, né? Vamos já nos nossos provérbios. Não se esqueçam que a partir de hoje vamos começar já a treinar, e manas? Sim, vamos treinar falando mesmo. Sim, sim. Para que amanhã ninguém mais, se passar uma mamãe que está falando aqui como fala, ei, essa mamãe está me falando mal. Ok. Tem uma dúvida, mana? Só mesmo na questão da pronúncia e agora algumas eu vou palavras... fazer a seguinte pergunta. Enengua Marta e enengua Isabel, ngakiuvu luna kiawe. Tá vendo, né? Aí, se as manas tiverem uma dúvida, dirão o seguinte: Elo kiuvu tuina kiau. Elo kiuvu tuina kiau. Sim, temos uma dúvida. Caso não tenham, então dirão: Ve katuna ye kiuvuko. Ve katuina ye kiuvuko. Ve katuina ye kiuvuko. Pegaram, né, manas? Sim, sim. Posso repetir? Pode. Enengua Marta e enengua Isabel. Ngakiuvu luina kiawe. Ve katuina ye kiuvuko. Caso não tenham. Mas caso tenham, digam elo kiuvu tuina kiau. Elo kiuvu tuina kiau. Estamos juntos, né? Tá. E os meus irmãos que estão a acompanhar e na via Facebook, tem alguma dúvida? E já escreveu aí, vem, Catuinaie, Kiuvuko. Olha, só para tentar ajudar o que a mana ou o mano Milena, é assim.
vai no nosso canal de YouTube, poderás ver o nosso alfabeto e vais ver as vogais simples, as vogais simples e compostas para evitares cometer alguns erros gramaticais, porque estás aí muito bem, mano. Por favor, vá no nosso canal do YouTube para ver. Aí nós usamos os vogais simples quando nos deparamos na presença de duas vogais juntos e uma das vogais seja U, removemos o U, colocamos o W. Se for I, tiramos o I, colocamos o Y. Ah, é nossa mana. Oh, tutondele nengua. Tutondele. Ok, hoje vamos já nos nossos provérbios. O primeiro provérbio diz: Tutu kiandungu kakimanisanga kemoko. Agora, a mana tem esse desafio. Escreve para nós. Tutu kiandungu. Não, vou escrever mentira, senão vai fugir. Tu. Ah, esse teclado. Kia. Ndu. Esse teclado São Jesus. Tutukia nungu. Tutukia nungu. Sim, escreveste bem. Eu saí o mal o O. E tinha que ser o Tutukia nungu. Escreveste perfeitamente. E a mana Milena. Tutukia nungu. Kaki manisanga kemoko. Kakimanisanga kemoko. Tutukia nungu kakimanisanga kemoko significa. Oh, mana Marta, mana estão aí. Significa tutukia nungu kakimanisanga kemoko. Kemo é aquele cheiro do que? Tá vendo que fica. Não sei na língua portuguesa como se diz, mana. O que? Tá vendo o frasco de ginungo, né? Sim. Se abrirmos e pormos assim, vamos tossir. Aquilo que nós sentimos na língua portuguesa é como? Não é aroma? Não. Não, aroma não. Não acho que é cheiro, aroma, né? É cheiro, cheiro, sim, é cheiro mesmo. Mas no Kikongo, aquilo não se chama cheiro, porque em Kikongo cheiro, tsudi, o cheiro. Daquilo o quê? Agora, nós no Kikongo, aquilo que sai lá chama-se queimo. É como se fosse temor. É como se fosse um bafo, né? É aquilo que sai e você te põe a tossir, tá vendo? Sim. Epa, me perdoem porque eu comecei a falar o português com 11 anos, tá vendo, né? Português com 11? Sim, comecei a falar a língua portuguesa com 11 anos. Ok. Pois, então, esse provérbio diz assim, ok? Não acabou de escrever. Este frasco, mana? Não acabou de escrever? Não, está aqui, ele terminou de escrever. Vê só a mana, escreveu tutu yandugu, kakimanisanga kemoko. Ela escreveu bem. O frasco de ginungo nunca acaba, aquele cheiro, pronto, vamos considerar seu cheiro, aquele cheiro para tanto lavarem. Então, implica dizer que aquelas pessoas incorrigíveis, está vendo, né? Para tanto, quando a pessoa já está acostumada a fazer mal, vai sempre fazer mal, mas tem uma outra forma de interpretar isso, tem a ver com aquelas pessoas que se gostam, né? Tudo que andungo. E o outro provérbio, Nazaye Kesa Wazaye Kenga. Aí não tem esse provérbio. Sempre que eu repetir um provérbio me dizem, porque eu não costumo ler, nem costumo apontar. Isso vem na mente. Tá bem.
Tutu, não. O segundo é Nazayekesa Wazayekenga. Nazayekesa Wazayekenga. Traduzindo ao pé da letra, se tu sabes podar as árvores, então também deves aprender as técnicas de esquivar as árvores. Mana Milena, na Zaya tem que juntar, ya? O ya não pode ficar separado. Na Zaya Kesa, sim. Wazaya Kenga. É só juntar o ya, senão tudo está bem. Manas, podem copiar aí no chat. Na Zaya Kesa, Wazaya Kenga. Se tu sabes podar, tens aprender estas técnicas de podar, também tens que ter a habilidade de esquivar as árvores. Esse provérbio aplica-se naquelas pessoas muito inteligentes, né? Naquelas pessoas muito inteligentes. Se tu és inteligente na resolução de problemas, deves ter a capacidade de saber também esquivar alguns problemas, porque nem todos os problemas para resolver. Ok. Ana, estão a me entender? Sim. Estou sim. Nazayekesa, Wazayekenga. Se tu aprendeste as técnicas de podar as árvores, também deves ter as técnicas de esquivar. Porque senão, um dia desse, uma das árvores vai te invadir, tá vendo? Sim. Então, hoje terminamos com a nossa aula. Kwaye no awonso no kele kutulanda muna malongi metu magikongo tutondele tuyangalale muna tango ya lutuvene tuzolele vutuka tuzolele kala ukimosi muna lumu ya lumingo. Gostaríamos que estivesse também presente no domingo para falarmos um pouco do nosso Kikongo. Do Thomas Sale, Thomas Sala. Thomas Sala. Para todos os nossos irmãos, fiquem bem. Obrigada, Papa Longue.